O vento carregava uma voz antiga naquela manhã de abril. Um som áspero entre as tábuas da varanda, a porta batendo como se marcasse uma sentença. Renata segurava Emiliano junto ao peito, sentia o corpo do bebê como um pequeno tambor quente, e o mundo inteiro parecia caber naquela respiração ritmada. Ao seu lado, Sílvia inclinava a cabeça como quem lembra uma prece, os dedos enrugados apertando um pano que cheirava a lavanda e a pó de casa fechada. Elas não sabiam, então, que o que estavam prestes a perder seria também que, anos depois, viraria a única ponte possível para um recomeço. Se esta história tocar você, fique até o fim, inscreva-se no canal e ative as notificações. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo ou digite resiliência. Sua palavra pode virar conversa e ação por aqui. A porta explodiu com o peso de vozes. Luiz apareceu no batente, o rosto inexpressivo como uma lousa riscada. Jorge ficou atrás, menor, remexendo num saco onde o dinheiro roubado piscava entre papéis amassados. Hora de ir, disse Luiz. A frase não tinha urgência, era uma sentença que ele repetia para se convencer de justiça. Renata ergueu o queixo, sentiu a garganta travar como um nó de couro. Não temos para onde ir, murmurou. Luiz riu, e o riso cortou como vento seco. Sílvia falou antes que Renata pudesse responder. Temos um poço, Renata. Tem lembrança. As palavras foram um puxão de corda, dela para a neta, e Renata percebeu que não era só um abrigo que tinha que proteger. Era um fio de história, um pedaço de sangue entre gerações. Ela olhou o bebê, sentiu o calor do futuro nos dedos pequenos que agarravam seu dedo indicador, e o orgulho que vinha desse aperto era mais aço do que o medo podia corroer. Eles empurraram as duas pelo portão. A rua de cascalho soltava pequenas pedrinhas nos passos. Emiliano chorou, um som que partia o ar e que as enchia de pressa. As vizinhas fecharam portas. Alguém murmurou o nome de Sílvia como a quem se invocava por piedade. Renata virou para voltar, para levar ao menos uma panela, um cobertor. Luiz ergueu a mão e Jorge segurou-a firme pelo pulso, rápido, como se lembrasse que a vida é feita de apreensões. Levem o que couber, disse Luiz, mas não sejamos ridículos. Ele falou como quem desfaz laços. A marcha pelo deserto começou com passos pequenos. O sol já esquentava quando deixaram a última rua de casas e entraram na planície aberta. A paisagem do Novo México se estendia em camadas, pedra, arbustos espinhosos, cactos que enquadravam o horizonte como pontas de guarda. O velho caminhão de Jorge partiu em poeira e deixou atrás uma linha que brilhava por minutos. Renata trouxe à mente as histórias que Sílvia contava, de dias em que Arturo cavara um poço e Isabela dançava na porta com as mãos sujas de barro. Aquela memória era o único mapa que tinham, e assim seguiram. Sílvia caminhava devagar, cada passo medido. A idade matou a pressa, mas não a clareza. Seus olhos, de um castanho gasto, vasculhavam o chão como se buscassem marcas de raízes. Segure Emiliano, disse ela. Quando o sol cair, arrumamos abrigo. Há uma casa de adobe, Arturo trabalhava nela, antes dos homens do condado comprarem e deixarem vazia. Renata não sabia quando fora a última vez que ouvira aquele nome, Arturo. Havia algo na menção que fechava um punho no peito dela. Arturo, Isabela, Sílvia, as peças de uma história cujo desenho se apagava nas bordas, mas que ainda existia. Encontraram a casa ao entardecer, recortada contra o céu em tons de cobre. Era um bloco de adobe, telhas irregulares, uma chaminé desalinhada. A porta de madeira estava entreaberta, e dentro havia um lugar onde o tempo parecia ter pausado. A poeira em camadas, a cuna vazia com um cobertor dobrado, um fogo frio no meio da lareira. Havia marcas de dedos nas paredes, um bilhete amarelado escondido atrás de uma viga.
A casa exalava memórias como se tivessem ficado impregnadas no barro. Eles entraram. Emiliano adormeceu no ombro de Renata, a respiração dele uma pequena constelação de paz. Silvia percorreu a sala com as mãos, tocando a madeira, murmurando nomes que pareciam feitiços de cuidado. Isabela escreveu muito, disse ela. Deixou cartas, escondeu coisas. Sempre disse que guardaria o que fosse preciso para quem merecesse. Renata encontrou um pequeno estojo metálico embutido no assoalho, levantou as tábuas com cuidado e desenterrou um envelope que cheirava a perfume antigo, lavanda e avelã. Havia um nome grafado de maneira firme, Miguel Ramos. A leitura foi como abrir uma janela para um passado que até então era apenas rumor. As páginas contavam de um homem chamado Miguel, um dono de terras que amava Isabela com timidez e generosidade. Falavam de um título, um documento registrado no escritório do condado, e de um desejo de deixar aquela casa e aquele canto para seu filho, se Isabela o tivesse. Havia também cartas datadas, uma em particular endereçada a Miguelito, em que Isabela descrevia medos, risos e a promessa de cuidar de quem nascesse. Em uma das linhas, um traço incerto. Se algo acontecer comigo, que meu Miguel saiba onde achar o meu coração. Renata segurou o papel com as mãos que tremiam. O nome Miguel Ramos ecoava numa sala vazia e parecia dizer: há conexão, há herdeiro, há talvez uma verdade que ninguém quis ver. Silvia ficou ao lado dela, os olhos brilhando mais do que deveriam. Era para nós, suspirou Silvia, era para a família. Na noite que se seguiu, o frio trouxe um outro tipo de companhia. Eles acenderam a chaminé com papel velho e gravetos, e o fogo lambeu a escuridão, desenhando sombras que dançavam nas paredes. Renata alimentou o bebê e, pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar um pouco. A casa não era só abrigo, era um manto de histórias tecidos por mãos que agora eram suas. Ela decidiu que não iria embora sem lutar por aquilo. A raiva, porém, era um metal incandescente. Como transformar o metal em ferramenta, em charrua? Nas manhãs seguintes, a casa ganhou ritmo. Renata e Silvia limparam a poeira, consertaram janelas, varreram teias. A vizinhança era esparsa. Um rancho a 2 milhas, uma estrada de cascalho onde passavam caminhões de gado. Um homem bonito, de rosto curtido, que se apresentou como David, preferia ser chamado assim, apareceu com uma caixa de ferramentas. Ele dizia que vinha de mais adiante, que a família dele conhecia aquelas terras. Havia algo firme em seus olhos, como se carregasse um segredo e, ao mesmo tempo, uma decisão de estar presente. Vi fumaça por aí, disse ele, seco, e vi 2 pessoas que não mereciam a rua. David trouxe doações pequenas, lata de feijão, um saco de arroz, um gerador a diesel que eles ligaram apenas quando precisavam, e um painel solar velho que instalou à tarde no telhado com as mãos ágeis de quem aprendia com a necessidade. Ele apareceu com uma prancha de madeira bem calibrada e deixou-a no chão. Isto não é meu, falou, como quem devolve um objeto. A casa tem dono na palavra e no papel. Renata ouviu isso e sentiu algo se mover em seu peito, uma esperança que não sabia nomear. Enquanto o sol se punha, David e Renata trabalhavam na cozinha improvisada. Ele falava pouco de si. Quando perguntado, desviava para histórias de Isabela, que ele dizia ter conhecido como vizinha de juventude. Isabela era forte, contou. Dizia que o céu do Novo México guarda mais verdades do que a gente imagina. Havia um tom de segredo nas lembranças dele, e Renata percebeu que o homem trazia mais que ferramentas, trazia uma linha de ligação que talvez conectasse a casa ao mundo legal que elas precisavam. O diário era uma chave. Isabela escrevera sobre Miguel, sobre o registro de terras e sobre uma conversa onde Miguel proferira promessas. Havia também um bilhete que sugeria claramente um pacto, que aquela terra, aquele adobe, era para o filho que viesse a nascer. Renata começou a pensar em um caminho legal. Não era simples, mas havia pistas, um nome, datas, uma assinatura. O papel, naquele momento, era mais do que papel. Era uma promessa materializada.
Eles decidiram, com cautela, procurar um advogado no condado. David acompanhou, falando com calma e abrindo portas. Havia escritório no vilarejo. Uma mulher jovem e obstinada, advogada pública, que olhou os documentos com profissionalismo e uma chama de crença. Isto não é uma varinha mágica, disse ela, mas é prova. E prova, em mãos certas, tem peso. A advogada escreveu uma carta ao cartório e marcou uma reunião para examinar o título original de Miguel Ramos. Enquanto aguardavam, Renata aprendeu a consertar uma porta, a costurar um pano rasgado, a preparar sopas com o pouco que tinham. Cada noite era economia de movimentos e aprendizagem. O assunto, porém, não ficou isolado. Luiz percebeu que a casa resistia. O orgulho mais que a ganância o guiava. Ver o nome dele perder suposta autoridade o irritava. Ele e Jorge foram primeiro com palavras, depois com um tipo de intimidação que fazia a pele de Renata formigar. Em uma tarde particularmente seca, Luiz se aproximou do portão da casa de adobe e deixou uma garrafa virada no chão, símbolo claro de provocação. Renata estava colhendo água no poço quando viu as marcas. Seu coração apertou. "Não vão nos pedir docilidade", disse ela. "Não hoje." O confronto verbal escalou. Jorge, que sempre fora a sombra de Luiz, começou a recuar em pequenos gestos, mãos trêmulas, palavras insuficientes. Renata os encarou no limiar do terreno e, como quem fala por todos, disse: "Isto pertence a quem tem direito, não a quem grita mais alto." Luiz escancarou um sorriso que não alcançava os olhos. "Veremos no tribunal quem tem razão", alfinetou. A ameaça soou distante e próxima, uma pedra no lago ainda por lançar. Renata sabia, no entanto, que a luta seria também ódio, e que ódio pode arder se incitado. Na noite que mudou tudo, o vento trouxe cheiro de fumaça antes que se manifestasse em calamidade. Renata acordou com um ruído estranho, estalos, um som de tecido rompendo. Do lado de fora, o céu estava cortado por faíscas. Alguém havia ateado fogo à pilha de lenha que guardavam perto do celeiro. Um clarão lambeu a parede de adobe, sobejo de chamas que ganharam vida rápida por conta do vento. Em instantes, o fogo rolou como língua de animal faminto, subiu e tocou o telhado com uma fome que cheirava a destruição. Pânico e instinto surgiram como uma corrente elétrica. Renata correu para dentro, pegou Emiliano, que gritava, e viu Silvia tentar agarrar a caixa de cartas. As chamas já envolviam o canto do quarto. David, que estava fora consertando o painel, correu para ajudar. Seus passos cavaram sulcos no solo. Ele entrou na casa sem pensar em si, arremessando-se contra a porta que cedera parte ela sob o calor. "Saia! Saia agora!" gritou. As vozes confusas de Jorge e Luiz ecoaram ao longe, e Renata viu Jorge correndo também, olhos cheios de um pavor que rui. As paredes rachadas expunham a fragilidade daquelas pedras secas. David puxou Silvia para fora por trás, enquanto Renata escalava a cuna para proteger Emiliano. No lado de fora, a vizinhança despertou. Alguém trouxe um balde, outro uma lona. Os vizinhos formaram uma cadeia humana que passava água de mãos em mãos, tentando apagar o avanço letal. Havia heroísmo em gestos simples, sacos de areia, cobertores molhados, o esforço de homens e mulheres que conheciam o trabalho e o valor de um abrigo. David ergueu Renata pelos ombros e a arrastou, a poeira cobrindo o rosto de ambos como uma máscara de batalha. No tumulto, Luiz observava de longe, rosto pálido no reflexo das chamas. A intenção era clara para quem olhava. Dedos de fumaça subiam mais perto do celeiro onde guardavam os documentos. Renata imaginou o envelope sob o assoalho e sentiu uma onda de pânico que era mais medo de perder provas do que bens materiais. Jorge entrou em choque. Ele viu o fogo consumir o que restava e, pela primeira vez, seu rosto mostrou ruptura. "Luiz, para!" suplicou, e as palavras eram como um sopro quebrado. Mas o estrago já acontecia.
O corpo de bombeiros local demorou o que sempre demora em planícies extensas, mas veio com rapaziada determinada. Em poucos minutos, a labuta deles e o trabalho comunitário controlaram as chamas. A casa, entretanto, estava ferida. Parte do teto desabou, a lareira estilhaçada, livros de papéis dançados pela fumaça. O envelope com o título havia escapado relativamente intacto. Alguém, em um gesto desesperado, o saqueou do assoalho e o guardou no bolso da camisa. Foi Jorge, com mãos trêmulas e olhos cheios de culpa. No dia depois do fogo, a cena era de devastação e alívio misturados. O corpo da casa estava sufocado de fuligem, mas de pé. Renata e Sílvia sentaram-se em uma cadeira retorcida e ficaram ali longos instantes, olhando as cinzas como quem lê um mapa de onde se passou a vida. Havia medo, sim, mas também uma clareza fundada. Alguém tentava destruir não só a casa, mas a prova possível da verdade. E, no entanto, o envelope existia. Isso bastava. A advogada, a mulher do condado, levou-os ao cartório com o documento agora protegido por alguém cujo nome tremia: Jorge. No escritório, os papéis foram abertos, conferidos, transformados em razão legal. Havia elementos suficientes, a assinatura de Miguel Ramos, a data, referências a conversas com Isabela. A advogada argumentou que a sucessão do imóvel era passível de prova, que o Estado poderia reconhecer direitos hereditários diante de documentos legítimos e testemunhas. Não é automático, explicou ela, mas é justiça, e a justiça às vezes demora, mas ela começa com fatos. O tribunal marcou data para uma audiência preliminar. As vozes que antes corriam pelo vilarejo agora ecoavam com nova cadência. Alguns teciam boatos, outros traziam mantas e alimentos. David acompanhava Renata e Sílvia, o rosto firme, mão no ombro dela como quem dá suporte à tentativa de atravessar o deserto. Jorge, com o olhar mais pesado, entrou em contato com o promotor e confessou o incêndio. O remorso lhe cortou a voz. Quando o promotor perguntou por quê, ele respondeu simplesmente: "Tive medo. Achei que se queimasse, ninguém poderia nos tirar daqui." Havia na confissão a ambivalência de quem cometeu um crime por medo de perder privilégios. No tribunal, o caso não foi rápido, mas teve um andamento honesto. A advogada apresentou o diário de Isabela, o título e a confissão de Jorge sobre o incêndio. Havia também testemunhos de vizinhos sobre a convivência de Isabela com Miguel, notas antigas de pagamento que referiam a Miguel como o proprietário do terreno. David, provando seu sobrenome, Miguel David Ramos, em registros de nascimento que a advogada ajudou a localizar, compareceu e falou perante o juiz. Sua voz tremia quando afirmou, com uma compostura que vinha da raiz, que Isabela lhe contara sobre o lar e que ele considerava justa a reivindicação. Luiz assistia no banco dos réus. Seu orgulho lhe pesava mais que a esperança. O juiz, homem de sobrancelhas franzidas, escutou as provas, viu a confissão de Jorge e ponderou. A lei não é mera máquina. É tribunal de pessoas, e quando as evidências se alinham, a justiça encontra caminho. Luiz foi condenado por incêndio criminoso e danos, pena que incluiu multa pesada e tempo de reclusão, uma medida que trouxe lágrimas e uma estranha sensação de alívio para Renata. Não havia celebração na condenação. Havia, isso sim, a confirmação de que a violência tem consequência. Com o veredito, o cartório procedeu à regularização do título. A propriedade ficou oficialmente a nome de Miguel David Ramos, a identidade de David reconhecida legalmente. Em um ato que uniu o passado ao presente, o documento passou às mãos que deveriam zelar. David, contudo, não desejou que a casa pertencesse apenas a ele. Propôs um pacto.
que a propriedade se tornasse um lar para Renata e Sílvia, com direito de posse e cuidado, e que parte dela servisse de abrigo para outras mulheres expulsadas, criando um fundo comunitário. Era a reparação traduzida em tijolos e planos. A reconstrução começou com pequenos gestos e grandes mãos. A comunidade trouxe barro, telhas, ferramentas e força. Renata aprendeu a misturar barro para rebocar as paredes. Sílvia, com paciência de quem vira muitas estações, ensinou como modelar a chaminé para que o calor ficasse contido e o fumo saísse limpo. David coordenou a instalação de painéis solares, um gesto prático e simbólico, luz que vinha do céu e transformava o que fora cinza em promissa. Havia risos entrelaçados com ossos cansados e um sentido de trabalho que fazia pensar em herança viva. No processo de concerto, Renata descobriu que podia ser mais que vítima, podia ser artífice de sua própria vida. Montou uma pequena banca de artesanato, usando técnicas que aprendera com Isabela, bordados simples, colchas de retalhos, potes pintados que lembravam o adobe. As peças viraram renda e a renda virou segurança. Emiliano cresceu em meio ao cheiro de barro fresco e ao som de risadas. Sílvia, que antes se inclinava ao passado, agora via o futuro se formar em mãos jovens. O romance entre Renata e David nasceu devagar, como semente que espera a estação. Havia proximidade construída no trabalho e nas palavras simples. Ele a respeitava com um carinho que nunca confundiu proteção com posse. Ela, por sua vez, voltava a aprender a confiar. Nossos heróis não surgem impecáveis, e eles também carregavam feridas. Renata carregava a lembrança do abandono de Samuel. David carregava um senso de culpa por não ter sabido antes reivindicar a herança materna de Isabela. Aos poucos, as conversas noturnas entre eles transformaram-se em confissões e promessas. Em uma tarde de primavera, perto do poço que Arturo cavara décadas antes, David tomou a mão de Renata e disse, sem teatralidade, que queria construir uma família com ela, não por caridade, mas por escolha. Jorge, que havia testemunhado e confessado, passou por um tipo de purgação. Trabalhou para reparar o que pôde e frequentou reuniões onde escutava vozes que o lembravam de humanidade. Não houve perdão fácil, houve, no entanto, um reconhecimento público de erro e um esforço para devolver o que havia sido destruído. Luiz ficou distante, como deve ficar quem decide caminho de violência. Não houve nenhuma reabilitação hollywoodiana para ele, a justiça o julgou e a comunidade seguiu com a vida. Anos depois, a casa de adobe ostentava nova vida. O forno comunitário, reconstruído com as mãos de muitos, aquecia as manhãs, e o jardim cultivado por Renata e David produzia pequenas verduras que eram trocadas por artesanato. Emiliano corria no corredor com uma energia que fazia Sílvia rir até chorar. Uma criança nova chegou, o que confirmaria a formação da família definitiva. Renata deu à luz uma menina de olhos cor de céu de fim de tarde e decidiram chamá-la Isabela, em homenagem à mulher que, no fundo, foi chave da história. Eles criaram o Fundo Comunitário Prometido. Parte da renda do artesanato era destinada a ajudar mulheres expulsas. A casa virou abrigo temporário, lugar de escuta e de trabalho. À noite, a luz dos painéis solares banhava a fachada de adobe como se alguém acendesse uma vela antiga. A chama simbólica do passado transformava-se em luz que alimentava o presente. Isabelas, a da história e a da nascente, tornaram-se laços que fechavam ciclo. Sílvia viveu para ver o que desejara, a promessa de Arturo e Isabela convertida em lar e cuidado. Sentada na varanda, ela observava as crianças brincar, o sol pintando o céu de laranja. Dizia baixinho frases que lembravam a Deus e também as forças do mundo. Que isto permaneça. Havia em sua fala gratidão e um cansaço de quem lutava muito. Renata, agora mãe e dona de seu destino, segurava as duas mãos de sua filha e de seu filho, e sentiu uma paz que não era a ausência de dor, mas a presença de sentido.
O legado ficou registrado não apenas em documentos e no título agora certo, mas em gestos e em um pequeno memorial no canto do quintal. Uma placa de madeira onde gravaram os nomes de Isabela e Arturo e um lembrete simples sobre solidariedade. Em dias de vento, quando a poeira dançava e as sombras alongavam, Renata ia até a placa, limpava a poeira e deixava um vaso de flores. Era um símbolo de que as histórias se curavam quando alguém decidia repará-las. A justiça que não é espetáculo e a redenção que não nasce da vingança. O que se viu ali foi trabalho, lei e coração. A condenação de Luiz não trouxe alegria perversa, trouxe a confirmação de que atos extremos têm consequências, e a reconstrução provou que a comunidade pode ser instrumento de restauração. Renata aprendeu a administrar, a negociar, a perdoar com reservas e a ser firme quando era preciso. David aprendeu que presença é compromisso e Sylvia viveu para ver a promessa de sua família cumprida. As crianças cresceram sabendo o que fora a noite do fogo e a manhã seguinte de mãos compartilhadas. Contavam a história como se fosse lição, a gente que tira, mas há muitos mais que dão. O fundo comunitário ajudou outras mulheres a encontrar moradia e trabalho, e a casa de adobe virou ponto de encontro, de reunião, de aprendizado. O artesanato de Renata passou a ser vendido em feiras locais. Às vezes, pessoas de cidades maiores apareciam trazendo encomendas. Havia um prazer sereno em ver o trabalho transformar poeira em renda. No crepúsculo de um ano qualquer, Renata e David sentaram-se à porta e observaram as crianças brincando como bolhas de luz no chão. A brasa no forno ainda cintilava e o cheiro de pão aquecia a alma. Renata segurou a mão de David e, sem palavras necessárias, olhou para o horizonte. O Novo México costumava mudar o tom do céu como se fosse guardar segredos e abri-los em dias bons. Ela pensou nas cartas escondidas no assoalho, no documento que dera origem à justiça, em Jorge arrependido, em Luiz em sua cela e na aldeia que se tornara abrigo. Sentiu gratidão, não a que tudo resolve, mas a que permite caminhar. Se você se sentiu tocado por essa história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Escreva nos comentários a palavra resiliência ou diga de qual cidade você está nos assistindo. Sua voz ajuda a construir pontes e a fortalecer histórias como as de Renata, Sylvia e Emiliano. Obrigado por permanecer até aqui. Cada gesto de apoio ajuda a manter viva a causa de quem luta. O verão trouxe consigo ventos quentes e um céu de pólen. As tardes agora tinham o brilho lento de quem aprende a poupar forças para a noite. As crianças corriam entre as camas do jardim, apagando pegadas de terra com risos. Emiliano descobrira os segredos das minhocas e fazia pequenas expedições com um binóculo de brinquedo. Isadela, que já não era um recém-nascido, tratava a casa como um território a ser domado. Colocava gravetos ao lado do forno, organizava os panos de prato como se fossem bandeiras e seguia Renata pela sombra como um mata que precisava ser lido. Renata aprendia diariamente a dividir o seu tempo entre o punho firme e a ternura. O artesanato seguia vendendo e o dinheiro do fundo municipal, agora gerido de maneira mais transparente, com reuniões abertas no alpendre, garantia um fio de segurança. David inventara pequenos truques para assar mais pão com menos lenha. Às vezes, ao entardecer, os dois sentavam-se na soleira e só permaneciam ali, sendo companhia um para o outro, enquanto o forno exalava lembranças e novos cheiros. Numa tarde de céu pesado, quando as nuvens pareciam querer conversar com a terra, chegou o primeiro sinal diferente. Um vizinho, correndo com o rosto vermelho e os olhos como portas esbugalhadas, bateu à porta de adobe. "Fumaça lá do sul", disse, sem conseguir controlar a respiração. Palavras curtas valiam mais do que explicações longas. Logo, mais gente apareceu. Os sapatos churniam a poeira. As crianças foram recolhidas e um silêncio rápido e duro pousou sobre a vila. A memória da noite do fogo veio com força e precisão que doía. Sylvia fechou os olhos como se pudesse trancar o passado.
Renata sentiu o estômago soltar e apertar ao mesmo tempo. Viu de novo as chamas que tinham devorado parte da casa. Ouviu o som dos corpos trabalhando naquela madrugada. Reparou na pequena placa de madeira que parecia menor agora perto do perigo que se aproximava. Havia, porém, uma diferença. Naquela vez, a violência fora dirigida. Agora, o perigo vinha do vento que varria o capinzal seco como se o deserto exalasse faíscas. «Tem que avisar as casas vizinhas», disse David, voz firme. Ele já pensava em retirá-las do caminho do fogo, em trazer baldes cheios e sacos de terra, em improvisar linhas de defesa. Era prático por natureza. Renata, contudo, percebeu que a pergunta mais dura não era sobre a logística. Era sobre quem iria na linha de frente. A lembrança de quem colocara fogo antes, alguém que fora condenado, fazia surgir uma nova camada de temor. E se houvesse mãos que não conhecessem mais a razão? E se a destruição voltasse àquele mesmo lugar? Jorge apareceu em seguida, suado, os olhos fundos mais claros. Desde sua confissão e desde o pedido de perdão, havia se tornado presença frequente e mais discreta. Ajudara no forno, recolhia madeira, vinha às reuniões quando convidado. O seu arrependimento teve forma de trabalho, pequeno e contínuo. Agora, quando a fumaça se adensava por cima do horizonte sul, Jorge não ousou esperar. Veio até a porta e Renata o viu chegar. Sentiu por um instante um desejo de fechar a casa e proteger apenas o que havia de seu. «Eu vou», disse ele, com a voz que fora tantas vezes firme e tantas vezes frágil. Não pediu autorização, ofereceu-se. A oferta cortou a Renata. Era sincera e ao mesmo tempo trazia o risco de reabrir feridas. Sílvia, que tinha papel de curador emocional de muitos, colocou a mão sobre o braço de Jorge sem hesitar. Foi um gesto simples, mas falou em nome de algo maior, a aceitação prática daquilo que o remendo pode ser quando há vontade de costurar. A decisão de enfrentar o fogo exigiu medidas rápidas. Organizavam-se equipes, alguns iriam buscar os animais, outros encheriam baldes, as mulheres fechariam janelas e protegeriam as crianças. Os mais capazes em carregar água formariam a linha que chegaria mais perto das chamas. Uma senhora idosa, que vendia tucumã na feira, trouxe mantas molhadas para proteger telhas e janelas. Havia um entrelaçamento de ajudas que só se entende quando alguém já passou pela necessidade. Emiliano ofereceu-se para ajudar com as crianças menores, e Renata lhe deu a tarefa, sorrindo com uma confiança que nenhum gesto pequeno poderia dissolver. «Cuida da Isabela», murmurou. Ele tomou a atitude com a seriedade de quem recebe um título, pegou a menina pela mão e formou um pequeno círculo de proteção com outras crianças do bairro. O medo nessa idade sabia ser reduzido se transformasse em papel de herói. Quando chegaram à cerca que separava as casas da pradaria, o fogo já se manifestava como uma borda negra que engolia cheiros. Eram sobretudo arbustos secos e uma fileira de pasto que, caso pegasse, poderia incendiar alargadamente. O vento indeciso soprava de modo a provocar chamas de um lado e chuva de faíscas para o outro. A linha humana formou-se, baldes, mantas, paz, coragem. Jorge posicionou-se no centro, entre os que batiam terra e os que jogavam água. Sua cara estava coberta de fuligem, mas a postura era de alguém que aceitara o peso do próprio passado e agora assumia a responsabilidade pelo futuro. Renata observou-o de longe por alguns segundos que pareceram minutos. Havia uma tensão que não se resolvia somente com palavras. Ele olhou para ela e, por um instante, a chuva, pequena, tímida e quase brincalhona, caiu sobre suas mãos. O contato dos olhos foi uma pergunta sem som. «Posso ajudar de verdade?» Renata imaginou as horas de justiça, as audiências, as decisões que tinham custado noites de insônia. Lembrou-se de todas as amigas que choraram, de Sílvia que a sustentara, e sentiu ao mesmo tempo que a recusa agora seria também um gesto de violência. Não era prova de esquecimento, mas de construção. «Sim», disse ela, sem atravessar o espaço entre eles, apenas projetando a palavra como quem estende uma corda. «Sim, ajude».
O trabalho tornou-se uma coreografia improvisada. Os homens jogavam água, depois a recolhiam em recipientes. As mulheres, batendo mantas, abafavam as centelhas que tentavam correr como cabras soltas. O forno, por um instante, ficou sem gás humano que o alimentasse. David delegou a função a outros, mas a prioridade era salvar o que restava do chão comum. A fumaça tornava os rostos de preto cinza. O ato de respirar era um exercício de entrega. No meio do esforço, um tronco seco estourou em brasas mais vivas e criadas pelo vento. A chama, rápida, ganhou tamanho como se um gigante tivesse soprado sobre ela. O barulho foi seco e um grito veio de longe, uma voz que anunciava perigo. Cuidado com o cercado da horta! A horta, sustento de muitas casas, estava no ponto exato onde o fogo poderia saltar e, se isso acontecesse, perderiam meses de esforço. David correu, Renata seguiu-o sem pensar, Jorge também, e por uma fração de segundo eles foram apenas 3 corpos contra algo que vinha para devorar. A brisa, que antes era aliada de calor, agora parecia apostar contra a ordem. Um pedaço de lona pegou fogo, uma pilha de palha brilhou. Havia no ar o cheiro da madeira, de comida queimada, de lembranças à prova de tempo. Quando chegaram à horta, viram que a linha humana havia se ajustado. Por ali, as mulheres dobravam-se com pás e cobriam as plantas com tijolos molhados. Os meninos arrancavam de plantinhas o que ainda dava para salvar. Renata pegou uma pá e, sem se importar com a fuligem que sujava seus braços, começou a cavar uma trincheira. Jorge ficou ao seu lado. Os ombros de ambos batiam, o ritmo era próximo, quase sincronizado. Pela primeira vez desde que lhe pedira perdão, Jorge parecia parte de um movimento que não tinha título oficial, mas que carregava nome próprio, comunidade. O fogo, no entanto, não recuava com facilidade. Parecia testar a determinação das pessoas. Em certo momento, uma fagulha mais forte veio na direção em que a madeira do forno estava empilhada. Um grito coletivo atravessou o ar. Era a ideia de perder o forno, o símbolo e a centralidade da casa. David avançou com a coragem dos que não medem o risco, puxou lenhas para longe e as jogou ao solo, abafando chamas pequenas com braços nus. Renata sentiu um aperto no peito, mas também a clareza de que havia escolha: entregar-se ao medo ou usar o medo como combustível para a ação. Olhou para Sílvia, que com a voz baixa recitava pequenas frases que lembravam calma. As palavras não eram poesia, eram comandos simples: água, terra, manta. A coordenação foi perfeita no gesto, imperfeita em tudo mais. E ali, naquele improviso, a história de todos fechava-se em um nó que poderia tanto quebrar quanto segurar. Quando a maior pressão passou, graças a um redemoinho que finalmente levou a fumaça na direção contrária, as pessoas perderam o fôlego de uma vez. A horta estava viva, com marcas e perdas, mas viva. O forno permaneceu, sujo e fumegante, mas de pé. Os pequenos presentes do dia, como os bolos que não haviam sido feitos, pareciam agora símbolos de um triunfo que não era do tipo triunfalista. Era o triunfo de quem resistira. Ainda assim, a preocupação não desapareceu. O incêndio vinha de um ponto mais distante, poderia voltar. Havia, além do trabalho físico, uma conversa que precisava ser feita, sobre prevenção, sobre limites, sobre reconciliações que não anulavam a necessidade de justiça e de prudência. No alpendre, com as mãos sujas de terra e com os olhos molhados de fumaça, Renata e Jorge falaram, com palavras curtas, sobre aquilo que se esperava dali para frente. Ele admitiu, havia dias em que o medo fazia recuar, outros em que a dor do que causara o empurrava para frente. Ela respondeu igualmente simples, que o perdão dela não era um cheque em branco, mas uma chance de construir confiança com evidências. O vento acalmou ao cair da noite. O céu abriu uma velha janela de estrelas. A lua, tímida, observava como testemunha. As crianças voltaram às brincadeiras, mais cautelosas talvez, mas ainda crianças. Sílvia serviu chá forte e colocou um cobertor no ombro de cada um que tremia.
Havia, na rotina reconstituída, a sensação de que o passado, com suas cicatrizes, ensinara-lhes algo que nenhum manual descreve: a necessidade de manter pequenas vigilâncias e grandes gestos de confiança. Renata ficou alguns minutos mais fora, olhando para a placa de madeira no canto do quintal. A poeira da tarde cobria levemente as letras e ela sentiu o impulso de limpá-las. Não limpou ainda. Não era momento simbólico, pensou, mas deixou a mão pousada sobre a madeira como se buscasse nela uma escora. O fogo fora um teste. O que vinha depois seria, talvez, a prova mais lenta. Manter as pontes erguidas entre aqueles que tinham direito a uma segunda chance e os que ainda precisavam de proteção. Ela sabia que isso exigiria acórdons, regras e muita coragem. Dentro, quando o chá esfriou, houve um silêncio que não era vazio. Eram as respirações de quem trabalhara por horas, de mãos calejadas e almas expostas. No canto da sala, Emiliano cochilou com Isabela enrolada no peito. Renata entrou e, ao ver a cena, sentiu um calor que não vinha somente do forno. Era calor de família, festa pequena, onde as feridas eram aceitas como parte do mapa. Mas a noite guardava uma ansiedade. A ameaça não fora definitivamente afastada. Haveria inspeções no dia seguinte e conversas com vizinhos mais afastados. E havia, em algum lugar, a necessidade de estruturar prevenção de verdade, cisternas, barreiras, horários de vigilância. Era trabalho comunitário, de longo prazo, que chamava outro tipo de coragem, a de planejar quando a pele ainda arde. Renata fechou as cortinas para proteger o sono das crianças e, por um instante, permitiu-se imaginar o futuro sem o cheiro de fumaça. Não como um evento milagroso, mas como uma conquista de pequenos atos sucessivos. Pensou em Sílvia, nas mãos que plantavam e curavam, em David, que conhecia o forno como ninguém, em Jorge com sua vontade renovada. Pensou também em Luís, atrás das grades, e em como a justiça tinha um rosto austero. A lembrança disso não diminuiu sua vontade de reconstruir, mas ajudou-a a manter as rédeas do que era possível e do que precisava ser guardado. O dia seguinte traria decisões práticas, algumas conversas difíceis e a necessidade de transformar aquela noite de fogo em lições. Mas por agora havia um sentimento quieto e poderoso. Aquilo que se formava não era apenas uma casa consertada. Era uma comunidade que aprendeu, pela via do perigo, a confiar em gestos de reparo e a medir a coragem com prudência. No fundo da noite, enquanto os últimos cachorros do bairro se aquietavam, Jorge sentou-se perto da placa no quintal. Limpou-a com um pano que havia, por sorte, na bolsa. As letras ficaram mais visíveis. Ele tocou o nome de Isabela como quem toca um juramento e murmurou algo que ninguém ouviu direito. Talvez um pedido, talvez uma promessa. Em sua voz havia, finalmente, a convicção de quem entende que o perdão é caminho e que o caminho precisa ser pavimentado com atos. Renata observou da janela e algo em seu olhar se amoleceu. Não era esquecimento, era atenção. A madrugada trouxe um vento fresco e a sensação de que, por hora, tinham vencido a noite. Mas os passos do amanhã chamavam por responsabilidade. Planos de prevenção, conversas com outros proprietários de terreno, organização do fundo para comprar mangueiras e cisternas, treinamento de brigada. Era trabalho que exigia a mesma dedicação com que haviam reconstruído paredes. Renata sabia que só com persistência a história poderia realmente se transformar. Quando finalmente se deitou, cansada mas com o coração mais leve, sentiu que a casa respirava de volta. Não era um alívio ingênuo, era a constatação de que as pessoas, quando decidem estar juntas, podem enfrentar o fogo, literal ou metafórico, e emergir com algo para contar e com mais cuidado para seguir.
Ela adormeceu pensando nas crianças e em como, nos próximos dias, aquelas pequenas mãos ajudariam a construir um futuro que não se prenderia apenas ao passado. E assim, ao amanhecer, os primeiros passos para o dia seguinte já estavam marcados. Reuniões, compra de material, conversas com vizinhos e a necessidade de transformar o susto em projeto. Haveria desafios, dissensos, ajustes, mas algo primordial se fixara. A escolha, naquele momento de fumaça e de medo, de estender a mão e agir juntos. Era matéria-prima para o que viria depois, reparações lentas, firmes, humanas. E, enquanto o sol nascia por trás das colinas, o quintal exalava um cheiro de terra molhada e promessa. A reunião começou antes do sol atingir a janela do quarto de hóspedes, naquele mesmo espaço que havia servido de cozinha improvisada na noite anterior. As cadeiras eram portas velhas apoiadas em caixotes, xícaras de chá reaproveitadas, mapas de papel rabiscados com nomes, medidas e prioridades. Renata abriu a fala como quem organiza um síntoma, com clareza e sem dramatização. Primeiro, temos de garantir água para as mangueiras. Segundo, cisternas. Terceiro, horário de vigia rotativo. E quarto, treinamento. Cada um escolhe uma coisa, disse ela, entregando folhas onde já figuravam números aproximados de custo. Silvia fez contas com a ponta do dedo, como quem mexe no solo antigo. Davi falou das ferramentas que poderia doar e das madrugadas em que acompanhava incêndios na oficina. Jorge, ainda de olhos vermelhos de sono, ofereceu-se para cuidar da placa, do memorial de segurança, que serviria de lembrete e de símbolo. Emiliano levantou-se com Isabela adormecida no colo, e o gesto simples deu forma ao que haviam decidido. Não era só organização material, era cuidado cotidiano com vidas pequenas. Passaram a manhã ocupando papéis. Renata foi de porta em porta. Falou com Dona Lúcia, que vivia na Casa Amarela e que por um momento mostrou resistência, medo, orgulho, descrença. Mas cedeu quando Renata falou de crianças e do que havia acontecido na última noite. Conseguiu que Lúcia cedesse espaço no quintal para uma cisterna e que marcasse 2 nomes para o rodízio de vigilância. Trouxe assinaturas e, mais importante, adesão prática. Uma velha mangueira, uma escada, o compromisso de aparelharem uma brigada mínima. Enquanto isso, Jorge e Davi mediram terrenos e traçaram onde as cisternas caberiam melhor. A terra, ainda úmida do orvalho, aceitou as marcas das cordas. Havia disputa em algumas divisas. Paulo, dono do lote ao lado, desconfiou do custo e do incômodo. Uma conversa franca na calçada aclarou que o benefício era coletivo e que o investimento seria dividido conforme a metragem. Não foi fácil. Paulo era homem de poucas palavras e muitas contas. Mas as palavras de Jorge, somadas às de Renata, que lembrava sem acusar o que ocorreu, dobraram a resistência. No fim, Paulo cedeu com um gesto curto, quase mecânico, e sorriu com olhos molhados. O trabalho prático começou no fim da tarde. Cavar, assentar pedras, armar barrancos, colocar o ferro e a lona que seria o seio da cisterna. Havia suor e risos miúdos. As crianças trouxeram garrafas vazias para empilhar como sinalizadores. Isabela, em seu jeito tranquilo, puxou uma pequena pá e tentou imitar os adultos. Renata a viu assim e lembrou-se de que ensinamentos de prevenção se incorporam melhor quando se lhes confere um lugar nas mãos de quem vai herdar a rua. À medida que a cisterna tomava forma, outras iniciativas brotavam. Oficinas sobre como usar a água com parcimônia, sobre manutenção de mangueiras, sobre alarmes simples que poderiam avisar qualquer fumaça antes que crescesse. Um rapaz que trabalhava com solda ofereceu conserto das válvulas. Uma senhora que antes cuidava de plantas sugeriu um mutirão para limpar mato seco nos terrenos baldios. Pequenas ofertas, somadas, compunham a muralha que a comunidade tentava erigir contra o risco. A dimensão humana, porém, continuava a puxar por soluções que a técnica não cobria. Renata levou até a delegacia um envelope com declarações de apoio.
Vizinhos que se dispuseram a testemunhar em favor de uma medida que permitisse à Luz, se houvesse arrependimento e um plano de reparação, trabalhar sob fiscalização comunitária. Não era impunidade, era a tentativa de construir reparação. Havia resistência de alguns, medo de repetir riscos. E havia também a firme convicção de outros. Alguém que reconhecesse o erro e demonstrasse vontade de consertar poderia ser reinserido de modo útil para todos. Na conversa com o delegado, as assinaturas pesaram. O homem na cadeira de couro não prometeu milagres, mas anotou nomes e compromissos. Pediu projeto detalhado. Quem ficaria responsável por supervisionar o trabalho de reparação? Como garantir que Luz não voltasse a pôr em risco a vizinhança? Renata respondeu com o mesmo costumeiro equilíbrio. Propôs um termo público, com acompanhamento quinzenal, participação de lideranças locais e uma cláusula de responsabilização. Não era uma solução completa, mas era um passo concreto que mostrava ao sistema jurídico uma alternativa à simples punição isolada. As semanas que se seguiram foram de desgaste e também de celebração discreta. Houve dias de chuva que atrasaram escavações e dias de calor que fizeram os braços doerem. Mas nada quebrava o ritmo de quem decidira permanecer. Um pequeno fundo de emergência fora constituído com contribuições variáveis. Jorge apelava por economia sem perder o humor. Emiliano, que até então trabalhava em construções, passou a orientar os mais jovens em técnicas de contenção de calor. Isabela, agora mais segura, corria entre os canteiros, deixando pegadas pequenas no barro, como quem batiza o chão com sua passagem. Certo sábado, diante da cisterna que já segurava água suficiente para alimentar a mangueira comunitária, organizaram o primeiro exercício da brigada. Foi breve e humilde. Alarme improvisado, corrida controlada, troca de função. As crianças assistiram e ao final aplaudiram com a simplicidade que reconhece coragem visível. Jorge, no centro daquele círculo, limpou a placa novamente. O nome de Isabela brilhava sob uma luz de fim de tarde. Ele perguntou ao vento, mais para si do que para os outros, se estava cumprindo a promessa. Renata, que observava, sorriu e balançou a cabeça. Cumprimento e promessa caminhavam juntos ali. Ainda haviam assuntos por concluir, a situação legal de Luz, o acerto entre alguns vizinhos mais resistentes, as pequenas rachaduras de confiança que só o tempo e a consistência poderiam colar. Mas algo novo se tornava palpável. Não a certeza de que nunca mais haveria perigo, mas a convicção de que quando viesse, haveria gente pronta. Era uma coragem livre de heroísmos, feita de pequenos passos repetidos, de acordos assinados em cadernos de pontas amassadas, de olhares que vigiam sem se tornarem vigilância hostil. Ao fechar aquela tarde, com as crianças já banhadas e a panela na chama, Renata sentiu o cansaço no corpo e o alívio na alma. Olhou para a rua onde dias antes o fogo havia desenhado um traço feroz. Agora havia mangueiras enroladas, uma cisterna com tampa nova, um grupo de pessoas que se encontra com frequência para decidir coisas práticas. Era uma mudança lenta, sem fúria, que custaria insistência. Mas era ali, naquela rotina de reparos e cuidados, que a promessa de Jorge e os juramentos murmurados no quintal começavam a criar raízes, roots, que com tempo e zelo poderiam sustentar a comunidade diante do que viesse.